A paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Que bom que você está aqui e peço perdão porque ontem falhei novamente, pela terceira vez, falhei, e mas não tive condições de fazer ontem o vídeo por situações N que aconteceram. Mas, glória a Deus, dou graças ao Senhor que estou aqui hoje com vocês para nós continuarmos, né? Continuarmos a falarmos, como eu disse no último vídeo, eu fiz uma leitura da carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, e que estaríamos no próximo vídeo conversando a respeito desses versículos que eu li. E estou aqui hoje para isso e que o Espírito Santo de Deus fale com cada uma de vocês. Amém? Nós lemos lá, o primeiro versículo que tem ali, Paulo diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Paulo se apresenta aqui de duas formas, né, para nós. Ele se apresenta como servo de Cristo e como apóstolo de Cristo. Ele veio para servir a Cristo. O papel dele, o querer dele, o chamado dele é servir a Cristo. E o servir a Cristo é como apóstolo de Cristo. É aquele que ia levar o evangelho, né? Levar às nações a palavra de Deus, o conhecimento de quem é Cristo Jesus. Então, ele se apresenta desta forma. E a gente pode ver na sequência aqui que ele diz assim, no versículo 2, diz assim, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. A semente, né, ele apresenta aqui Davi como a semente da descendência de Cristo. Foi a sementinha da descendência de Cristo. E depois veio Cristo, o último rei, rei dos reis, senhor dos senhores, né? Davi foi instituído rei por Deus naquela época, né? O primeiro rei instituído por Deus foi Davi, e ali se iniciou o reinado de Cristo Jesus, através da semente de Davi. E hoje vivemos o reinado de Cristo Jesus, o último rei, rei dos reis. Não existirá outro rei. Amém? E na sequência ele nos diz aqui, ele diz assim, por meio dele viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Paulo, ele foi escolhido para levar o evangelho, né? Não só o evangelho aos romanos que já conheciam, firmar, o chamado dele foi para levar o evangelho aos gentios, aqueles que não conheciam a Cristo, aqueles que ainda tinham um coração resistente, endurecidos. Paulo foi levar o evangelho a estes, testemunhando a sua vida, testemunhando a fé em Cristo Jesus. Sabemos que Paulo sempre foi um cumpridor da palavra. Ele conhecia antigamente o Antigo Testamento e até ali ele serviu a Deus da forma que ele conhecia. Mas quando veio Cristo Jesus, como ele era conhecedor da palavra, ele sabia que estaria para vir, né, Jesus, né? E quando ele conheceu a Jesus, ele creu que Jesus havia chegado e que Jesus era o Salvador de toda a humanidade. E ali ele começou a pregar o Evangelho, ali ele saiu daquele Paulo bruto, daquele Paulo que queria matar os cristãos, e passou a ser o Paulo que pregou o Evangelho a todas as nações, aos 4 cantos por onde ele andou, ele levou o Evangelho, mesmo às vezes preso numa prisão, né? Uma redundância. Ele nunca deixou de falar do Evangelho, ele nunca deixou de demonstrar a sua fé em Cristo Jesus. E através desta fé, como fala aqui,
desta fé. Ele diz assim: viemos para receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados a pertencerem a Jesus Cristo. Nós somos chamados para pertencer a Cristo Jesus. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Nós somos chamados hoje, como aquele povo na época foi chamado para ser santo. Nós somos chamados hoje para sermos santos, para sermos obedientes, para seguirmos o Evangelho, para propagarmos o Evangelho. Este é o chamado de Cristo para cada um de nós. É levarmos a palavra de Deus aonde nós passarmos. Sermos como Paulo, né? E aqui ele encerra: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre, em nome de Jesus. Lembre, você é servo e apóstolo de Cristo. Amém? Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.